E, por fim, nosso último item do capítulo 16. A quimera dos preços sem mercado. Bom, na verdade, o que Mises vai apresentar aqui é a questão de que preço sem mercado não existe. Mercado sem preço. Nós vamos dividir aqui nossa tela, lembrando que é importante que vocês debrucem nas aulas, a partir da parte 4 com bastante cuidado, compreensão, foco, leitura e releitura, resolução dos exercícios propostos pelo Murphy nas aulas, das videoaulas expositivas. É de suma importância que façam isso, porque nós precisamos efetivamente de entender a economia para que os negócios sejam, de fato, valorados de forma correta. A quimera dos preços sem mercado. Os preços são um fenômeno do mercado. Grifa, né? Óbvio, mas muita gente precisa colocar na cabeça. São gerados pelo processo de mercado e são a parte essencial da economia de mercado. Não existem preços fora da economia de mercado. Você aqui diz, horror. Os preços não podem ser fabricados como se fossem um produto sintético. Resultam de certa constelação de circunstâncias, de ações e reações dos membros de uma sociedade de mercado. É inútil conjecturar sobre quais seriam os preços se fossem diferentes as circunstâncias que os determinaram. Tais propósitos são tão insensatos quanto as especulações estapafúrdias sobre qual teria sido o curso da história se Napoleão tivesse morrido na Batalha de Arcole ou se Lincoln tivesse ordenado ao Major Anderson a retirar-se do Fort Sumter. Não menos inútil é conjecturar sobre quais deveriam ser os preços. Todo mundo fica satisfeito quando diminuem os preços das coisas que quer comprar e aumentam os preços das coisas que quer vender. Nossa, como que Mises é sincero! E o Rodrigo também. Ao expressar tais aspirações, um homem estará sendo sincero se admitir que este é um ponto de vista pessoal. Outra coisa seria incitar o governo a usar seu poder de coerção e opressão para interferir na estrutura de preços de mercado para atender o seu interesse pessoal. As inevitáveis consequências de tal política intervencionista serão analisadas na sexta parte deste livro. Spoiler: a quinta parte, quando a gente terminar a entender a economia, nós vamos entender como é impossível o cálculo numa sociedade socialista. E na sexta parte, o problema do intervencionismo. Mas é iludir-se ou enganar os outros, querer considerar tais desejos e julgamentos arbitrários de valor como verdades objetivas. Na ação humana, o que importa são os desejos dos vários indivíduos de atingir fins. Em relação à escolha desses fins, não se aplica o conceito de verdade. O que importa é o valor. Julgamentos de valor são necessariamente subjetivos, quer sejam formulados por um ou por muitos homens, por um colegiado, por um nécio, ou por um professor, ou por um estadista, ou por um juiz, ou por um ministério público. Bando de cabeça de bagre. Qualquer preço de mercado é necessariamente o resultado da interação das forças intervenientes, isto é, da demanda e da oferta. Qualquer que seja a situação do mercado que tenha dado origem a determinado preço, este é sempre adequado, genuíno e real em relação a essa situação. Ah, mas na enchente lá
do Rio Grande do Sul tinha gente cobrando R$ 150 por um galão d'água. Esse era o preço. Esse era o preço. Mas aí somente quem tinha muito dinheiro pôde comprar. É assim que funciona no mercado escasso. Não pode ser maior se nenhum comprador está disposto a pagar mais, e não pode ser menor se nenhum vendedor está disposto a vender por menos. Somente a existência de pessoas dispostas a comprar ou vender pode modificar os preços. A economia analisa o processo do mercado que dá origem aos preços das mercadorias, aos salários e às taxas de juros. Então, peraí, qual que é o nosso papel enquanto economistas? A economia analisa o processo do mercado que dá origem aos preços das mercadorias, aos salários e às taxas de juros. Não lida com fórmulas que nos permitiriam calcular um preço correto, diferente daqueles estabelecidos no mercado pela interação de compradores e vendedores, ou seja, numa economia uniformemente circular. Tem nada a ver discutir o samba aí do brasileiro doido. Por trás dos esforços que procuram determinar preços sem mercado está a confusa e contraditória noção de custos reais. Se os custos fossem uma coisa real, isto é, uma quantidade independente de julgamentos pessoais de valor, objetivamente discerníveis e mensuráveis, seria possível a um árbitro imparcial determinar o seu valor e, consequentemente, o preço correto. Perfeito? Não há necessidade de nos estendermos sobre o absurdo contido nessa ideia. Custo é um fenômeno de valoração. Custo é o valor atribuído ao desejo de satisfazer a necessidade mais importante ainda, não satisfeita, porque os meios necessários para satisfazê-la foram empregados para satisfazer aquela outra necessidade de cujo custo nos está ocupando. A obtenção de um excedente entre o valor do produto e o valor dos custos incorridos, o lucro, é o objetivo de qualquer esforço produtivo. Lucro é a recompensa da ação bem-sucedida. Não pode ser definido sem que se faça referência à valoração. Lucro não pode ser definido sem que se faça referência à valoração. E valoração não é cardinal, é ordinal, subjetivo. É um fenômeno de valoração e não tem nenhuma relação direta com fenômenos físicos ou qualquer outra natureza do mundo exterior. A análise econômica não tem alternativa senão a de reduzir todos os componentes do custo a julgamentos de valor. Os socialistas e os intervencionistas qualificam como ganho não merecido o lucro empresarial, o juro sobre capital e a renda da terra, porque consideram que somente o esforço físico e mental do trabalho é real e digno de ser recompensado. Entretanto, a realidade não recompensa o esforço físico e mental. Se o esforço físico e mental é desenvolvido segundo planos bem concebidos, seu resultado aumenta os meios disponíveis para a satisfação de necessidades. A questão relevante é sempre a mesma, independentemente de que as pessoas possam considerar como justo ou equitativo, como eu detesto essa palavra. O que importa é saber qual o sistema de organização social que melhor possibilita a obtenção daqueles fins pelos quais as pessoas estão dispostas a despender esforço físico e mental. O que importa, isso aqui é tão forte. Vocês entenderam o que significa esta frase? O que importa é saber qual sistema de organização social, socialismo, intervencionismo, social-democracia, capitalismo laissez-faire, qual sistema de organização social que melhor possibilita a obtenção daqueles fins pelos quais as pessoas estão
dispostas a despender esforço físico e mental. A questão é a seguinte: economia de mercado ou socialismo? Não há uma terceira solução. A noção de uma economia de mercado sem preços de mercado é absurda. A própria ideia de preços de custo é irrealizável. O que ele está dizendo aqui, no, no apagar das luzes aqui do capítulo 16? A questão é a seguinte: economia de mercado ou socialismo? O que ele está pulando a parte 6 do intervencionismo que ele vai explicar lá? Cheirinho de spoiler no ar, hein? Todo intervencionismo leva ao. Fica aí para vocês pensarem. Mesmo se a ideia de preço de custo for aplicada apenas no caso de lucros empresariais, paralisa-se o mercado. Se as mercadorias e os serviços devem ser vendidos por um preço menor do que o de mercado, a oferta será sempre menor que a demanda. Assim sendo, o mercado não pode determinar nem o que deveria ser produzido, nem para quem as mercadorias e serviços deveriam ir. O resultado é o caos do socialismo. O mesmo não se aplica a preços monopolísticos. É de todo conveniente que se adotem políticas que possam resultar no surgimento de preços monopolísticos. Mas, quer os preços monopolísticos sejam provocados por políticas governamentais pró-monopólio, perdão, é de todo conveniente que não se adotem políticas que possam resultar no surgimento de preços monopolísticos, mas, quer os preços monopolísticos sejam provocados por políticas governamentais pró-monopólio, quer se devam à ausência de tais políticas, nenhuma investigação ou especulação acadêmica tem condições de descobrir qual seria o preço ao qual a demanda igualaria a oferta. O fracasso de todas as tentativas para encontrar uma solução para o monopólio de espaço limitado, no caso dos serviços públicos, prova claramente esta verdade. É da própria essência dos preços serem eles o resultado da ação de indivíduos e de grupos de indivíduos que agem em seu próprio interesse. O conceito cataláctico de relações de troca e preços exclui tudo aquilo que seja decorrente de ações de uma autoridade central, de pessoas que recorram à violência e à ameaça em nome da sociedade, ou o Estado, ou de um grupo de pressão armado. Ao enfatizar que não é função do governo determinar preços, não estamos saindo das fronteiras do pensamento lógico. Um governo não pode determinar preços pela mesma razão que uma gança não pode pôr ovos de galinha. Podemos imaginar um sistema social na qual não existam preços. E imaginar também decretos governamentais que estabeleçam os preços num nível diferente daquele que seria determinado pelo mercado. Uma das tarefas da economia é estudar os problemas decorrentes de tais hipóteses, tais como tabelamento de preço, é um monte de coisa. As besteiras que o Brasil ama fazer. Entretanto, precisamente porque queremos examinar estes problemas, torna-se necessário distinguir claramente entre preços e decretos governamentais. Os preços são, por definição, determinados pelas pessoas ao comprarem e venderem, ou ao se absterem de comprar e de vender. Não devem ser confundidos com fiats emitidos por governos ou por outras agências que dispõem de um aparato de coerção e compulsão para fazer cumprir suas determinações. A fim de não confundir o leitor com o emprego de muitos termos novos, limitar-nos-emos a utilizar a linguagem corrente que denomina estes fiats governamentais de preços, taxas de juros, salários decretados ou impostos por outras agências de compulsão, sindicato no caso. Mas não devemos perder de vista a diferença fundamental que existe entre os preços, juros e salários, tais como determinados no mercado e as manifestações jurídicas relativas ao estabelecimento de valores máximos ou mínimos para preços, juros e salários que visam impedir o surgimento dos valores que seriam determinados pelo mercado. E aqui, pessoal,
encerramos nosso capítulo 16. Vale a pena convidar vocês a, a rever todas as aulas, principalmente a que trata dos preços monopolísticos, aprofundar depois na discriminação de preço, seja pelo vendedor, né, pelo consumidor, muito, muito óbvio, e, e assim sucessivamente. Tá certo? Espero que estejam gostando do curso. Espero que, de verdade, vocês estejam colocando na cabeça esse entendimento, porque é isso que fará de vocês grandes empreendedores ou conselheiros de empresas, de uma forma completamente diferente do que há por aí. Tá certo? Obrigado pela atenção e até o capítulo 17, onde vocês vão ficar ainda mais sábios.